Imagine que você seja um refugiado. Do que você precisaria? Como gostaria que outras pessoas te tratassem? O que você levaria de casa? Se eu me encontrasse nessa situação de extrema vulnerabilidade, iria precisar de muito amor e carinho. Definitivamente, iria precisar me sentir acolhida e bem-vinda em algum lugar, já que a minha casa não seria mais segura. Levar esses sentimentos de solidariedade era parte do que eu fazia em Lesbos em 2015 como voluntária. Ser refugiado não é uma escolha. Ninguém escolhe abandonar suas vidas e deixar tudo para trás. Acredito que muitos de vocês devem lembrar das cenas de barcos chegando nas ilhas gregas em 2015 e de centenas de milhares de pessoas atravessando a Europa a pé, tentando chegar em um lugar onde elas poderiam pedir asilo. Mais de 1 milhão de refugiados entraram no continente pelo mar Mediterrâneo naquele ano, e grande parte desses barcos chegou na ilha grega de Lesbos. Globalmente, hoje, 79,5 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas por conta de conflitos, violações dos direitos humanos e violência. Uma em cada 103 pessoas no mundo é um requerente de asilo, refugiado ou internamente deslocado. E uma pessoa é deslocada de sua casa a cada 4 segundos. Minha mãe sempre me falou muito sobre tudo isso. E quando eu tinha 15 anos, acompanhava com ela de perto o que acontecia na Europa. Refugiados são obrigados a atravessar o mar de forma extremamente perigosa pela falta de rotas legais que lhes são disponíveis. Existe uma balsa que faz a travessia da Turquia para a Grécia, para a ilha de Lesbos. E o refugiado é proibido de entrar nessa balsa simplesmente pela sua nacionalidade. Apesar da minha mãe ter me mostrado essa realidade, fui eu que tive de convencê-la que a gente precisava ir até lá ajudar. Nós fomos pensando que iríamos ficar 10 dias e acabamos ficando 45. Hoje, 5 anos depois, minha vida continua em Lesbos, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Ver um barco chegando foi uma experiência indescritível. Primeiro a gente via um ponto preto no meio do mar e depois a gente conseguia ter uma visão mais nítida das silhuetas de quase 100 pessoas em um bote de borracha superlotado. Uma das coisas mais impactantes era escutar as pessoas no barco antes mesmo de conseguir ver exatamente o que estava acontecendo. Todos os refugiados estavam berrando, chorando ou rezando. Teve um dia que eu acordei no meio da noite, escutando um barulho, e saí correndo do meu quarto para me deparar com um barco no escuro. Aquele grupo de pessoas foi extremamente sortudo de ter conseguido fazer a travessia sem nenhum problema. Quando o barco chegava na costa, a nossa prioridade era sempre tirar todo mundo do mar e ter certeza que todos estavam bem. Os primeiros 5 minutos eram sempre um caos, e depois desses 5 minutos era quando a felicidade tomava conta de todos os refugiados. Eles estavam felizes por estarem vivos e terem sobrevivido o que naquele momento parecia ser a parte mais difícil de suas jornadas. Eu tenho certeza que eu nunca na minha vida vou ver uma felicidade tão extrema que nem eu vi em Lesbos em 2015. Era uma felicidade pura e a gente estava lá presenciando aquilo. Nós fomos para levar ajuda e no fim quem nos deu tanto foram os refugiados. É claro que a tragédia ao nosso redor era imensa, mas esses momentos nos davam força para continuar trabalhando. Uma das cenas mais tocantes era ver as avós gregas em escala, na praia onde a gente recebia os barcos. Elas cuidavam dos bebês que tinham acabado de chegar enquanto os pais se trocavam ou tomavam um chá para se esquentarem. Fazia muito frio e muitos refugiados já chegavam na ilha em algum estágio de hipotermia. A gente distribuía para esses refugiados roupas secas, porque eles estavam todos encharcados depois de terem atravessado o mar no meio do inverno. Mas muita gente morreu de frio. E nada disso teria acontecido se os refugiados fossem autorizados a pegar a balsa da Turquia para a Grécia. Ou se eles pudessem atravessar a fronteira terrestre entre os dois países.
Ninguém entra em um bote de borracha superlotado, a não ser que aquele bote seja mais seguro do que a terra. Eu só concordei em voltar para o Brasil depois que minha mãe me prometeu que eu poderia ir para Lesbos de novo nas minhas próximas férias. Logo que chegamos em São Paulo em 2016, minha mãe teve a ideia mais maluca: ir vender flores em um farol perto de casa para me ajudar financeiramente. E foi nesse momento que nasceu o Flores para os Refugiados. A gente não sabia que aquela ideia maluca da minha mãe iria virar uma empresa. Depois de alguns meses vendendo flores no farol, a gente começou a fazer bazares e feiras nos fins de semana. E depois de um tempo, fomos convidadas para participar de um supermercado que estava prestes a abrir. Foi lá que a gente encontrou mais uma pessoa que escutou a nossa história e nos ajudou a avançar mais um pouco. Fechamos um pacote de assinatura para o nosso primeiro cliente corporativo. Muita coisa aconteceu desde esse momento. Abrimos uma empresa e construímos um ateliê. Sou sócia da minha mãe e uso minha parte do lucro para me bancar enquanto trabalho na causa do refúgio em diferentes países. Não vendemos só arranjos, vendemos inspiração e engajamento. Quem compra da gente se sente representado por mim quando assiste uma notícia sobre refugiados no jornal. Diferente de 2015, quando os refugiados podiam continuar viagem após chegar na Grécia, hoje as fronteiras da União Europeia estão fechadas. Consequentemente, o número de requerentes de asilo na Grécia só aumenta. E todas essas pessoas vivem em um limbo burocrático sem perspectiva de saída. O maior campo de refugiados na Europa era descrito como um inferno na Terra até 2 meses atrás, quando ele pegou fogo e foi totalmente destruído. Moria, em Lesbos, foi construído para no máximo 3.000 habitantes, e em 2020 eram 20.000 pessoas que moravam lá. O lugar parecia uma prisão, cercado de arame farpado e com a tropa de choque do lado de fora todos os dias. Estamos no meio de uma pandemia e é impossível fazer distanciamento social em um campo de refugiados, seja onde ele for. Moria não era uma exceção. As condições higiênicas do lugar eram praticamente inexistentes. Não saía água das torneiras de Moria. Os refugiados mal tinham água para beber e se lavarem, quanto menos para limparem o lugar onde eles moravam. Uma pessoa me falou um dia que a sujeira era tanta que eles poderiam passar o dia inteiro, todos os dias, limpando, que o campo continuaria sujo. Em um dos verões que eu trabalhei em Moria, teve um problema com o esgoto dos banheiros. E todo esse esgoto acabou na estrada onde a entrada do campo ficava. O dia a dia dos refugiados em Moria era muito monótono e repleto de filas. Primeiro, a fila do café da manhã, que durava horas. Logo que conseguissem o café, os refugiados já formavam a fila do almoço e depois a do jantar. O governo grego distribuía comidas estragadas quase todos os dias. Eu vi inúmeras vezes pilhas de pães mofados que haviam sido dados pelas autoridades para os refugiados. Nos últimos anos, o meu trabalho tem sido principalmente focado em projetos educacionais, onde os alunos eram crianças que moravam em Moria. Eu trabalhei em diversas escolas e centros de apoio em Lesbos, ajudando na organização de ideias que tinham como objetivo trazer um pouco de paz para a vida dos refugiados que se encontravam em situação tão desesperadora no campo. Não é universal que todos os gregos sejam racistas, mas é universal que todos os refugiados na Grécia irão sofrer algum tipo de racismo, seja pela estrutura do sistema de asilo construído pelo governo ou por alguma experiência individual. Um menino de 13 anos em Moria me disse que o seu sonho era morar em um lugar onde ele pudesse jogar futebol, porque ele tinha tentado jogar futebol com outros meninos gregos e eles não o deixaram somente pelo fato dele ser um refugiado. Liberdade é algo que muda de acordo com cada pessoa e suas circunstâncias. Se você me perguntar o que é liberdade, minha resposta será diferente da sua. Já a liberdade de movimento é um direito que passa despercebido por muitos de nós.
Eu precisei ir para Lesbos em 2015 e ver tudo aquilo que estava acontecendo para perceber como eu sou privilegiada de poder ir e vir para onde eu quiser e quando eu quiser. Enquanto isso, refugiados são obrigados a atravessar fronteiras ilegalmente à procura de segurança. Fronteiras, que são linhas imaginárias criadas pelo homem, ditam a nossa liberdade de movimento. E o que me motiva nos meus piores dias é a resiliência humana à procura de liberdade, seja qual for o seu significado.